Olá, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo entre no seu lar, na sua família. Este que vos fala, pastor Juarez Silva. Este é o nosso canal, Canal da Verdade, onde nós temos um compromisso fiel com a Escritura, com a palavra da verdade. E eu quero citar um versículo para você, porque a minha Bíblia está aqui aberta, tenho o prazer de usá-la, e ela diz em 1 Timóteo 3,15, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. O assunto que nós vamos falar hoje é de suma importância para você e para toda a igreja de Deus, para todo o povo de Deus na terra. Nós vamos falar sobre o dízimo, a obediência e a avareza. Amigos e irmãos, infelizmente, devido muitos mercantilistas, devido muitos exploradores da fé, tem tirado e minado a fé de muitas pessoas, que outrora eram fiéis a Deus e hoje não são mais. Este é mais um assunto bíblico a ser tratado, que é o dízimo, e ele está intimamente ligado à avareza e ligado também à obediência. Antes de considerarmos, vamos responder, por que alguns ainda insistem em não dar o dízimo? Essa é uma pergunta. Primeiro motivo, por falta de fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo motivo, por causa do amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito em 1 Timóteo 6:10, Atos 8:20 e Eclesiastes 5:10. Terceiro motivo, por falta de conhecimento. Diz a Bíblia, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29 e João 5:39. Quarto motivo, por pensar que você está pagando. Diz a Bíblia, você não está pagando, você está devolvendo aquilo que já é do Senhor. Malaquias 3:10, 2 Coríntios 9:7. Que maravilha! Ter amor, quinto motivo, ter amor ao dinheiro é o mesmo que ser avarento e idólatra. Diz a Bíblia, nenhum idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Colossenses 3:5-6 e Colossenses 5:3. Sexto motivo, por mera rebeldia. Tem pessoas por bel prazer querem ser rebeldes. Por mera rebeldia, diz a Bíblia, a rebeldia é como pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15:23, Isaías 30:1. Sétimo motivo, porque não ama a obra de Deus e desconhece a lei da semeadura. Gálatas 6:7, 2 Coríntios 9:10 e Eclesiastes 11:1. Oitavo motivo, porque não conhece o segredo da prosperidade, que é o dar, dom de adquirir riqueza. Lembrando aqui que prosperidade no sentido original é ausência de necessidade. Nós não estamos falando de teologia de prosperidade. Aliás, nós não concordamos com isso. Mas estamos dizendo a respeito desse segredo da prosperidade que é dar. Está lá em Salmo 112, verso 9, Isaías 60:5, Provérbios 8:18. Para aqueles que rejeitam a doutrina bíblica do dízimo, vai um recado. Dízimo é uma questão de fé. E a Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque ele, o Senhor, é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Se não tivermos fé, não agradamos a Deus. Diz a Bíblia, não agradamos a Deus. Então a Bíblia é muito clara quando diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá, aleluia, o que deseja o teu coração. Salmos 37:4. Por isso, o não dar o dízimo seria justamente o quê? Equivalente à idolatria, equivalente à avareza. E em seu próprio entendimento, a ponto de você não conseguir obedecer a Deus. Então é preciso que você reflita nesta hora que você está nos ouvindo, para que você possa deixar todo espírito de avareza e de idolatria, né? Porque senão você jamais vai conseguir enxergar as grandezas de Deus, o que Deus tem de grande para poder fazer na sua vida. Amém? É o dízimo do Senhor. Falar de dízimo é falar sobre dinheiro, porque desde os tempos de Moisés era permitido remir o dízimo dos cereais, pagando mais 1/5 do valor do mercado. Quando diz, trazei todos os dízimos,
a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e vos derramar bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3,10. Veja bem aqui, amigos e irmãos, há muitas verdades a ser reveladas. Primeiro, trazer o dízimo. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos, revela obediência, pois a obediência, ela quebra a maldição. Deuteronômio 28, 15 e 68, e Malaquias 3,11 e também Isaías 1, 19 e 20. Segundo motivo que você tem para poder trazer o dízimo, a Bíblia diz, para que haja mantimento em minha casa. Isso revela que devemos primeiro preocupar com a casa de Deus, não deixando faltar nada. Isto inclui sustento pastoral, órfãos e viúva, manutenção geral do templo, missões e grandes outras necessidades que sempre surgem, né? Terceiro, depois fazei prova de mim. Isto revela, isso é o Senhor dizendo, isto revela que receberemos autoridade para reivindicarmos no mundo espiritual aquilo que é nosso, aquilo que Deus há de dar mediante a sua palavra e a nossa fé e a nossa obediência. Malaquias 3,11 e Mateus capítulo 10, versículo 1. Quarto motivo, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e vos derramar bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Isto revela que através da obediência, dos dízimos e das ofertas, Deus cumprirá sua promessa sobre a vida dos fiéis, porque também é uma forma que nós temos de demonstrar a nossa fé e confiança no Senhor. Por isso, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Neemias 23:19. Aliás, Números 23:19. Glória a Deus e aleluia. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Creio que a única coisa que leva o crente, essa é uma experiência que temos, que leva o crente a reter o dízimo, a não dar o dízimo, é o amor ao dinheiro. E a avareza, amigos e irmãos, a avareza é muito clara na Bíblia. Declara um conceituado pastor com mais de 38 anos de ministério, de exercício de ministério pastoral, que ainda ele não encontrou um crente antidizimista que contribuísse com importância superior ao dízimo, ou seja, superior a 10%. O não dizimista, em geral, né, são contribuintes irregulares, bem parecido com Ananias e Safira, né? Aquele que tentou enganar a igreja e o apóstolo Pedro, mentindo a respeito do valor da herdade que eles tinham vendido e tramaram com consciência, sabendo o que estavam fazendo, né? Sendo antes combinado por Ananias e Safira, a sua mulher. Está escrito em Atos capítulo 5, versículo 11. Leia o texto todo que você vai ter um esclarecimento melhor. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Misericórdia, isso é coisa séria, irmão. Isso é coisa séria. O espírito da avareza os colocaram cegos. Não imaginavam a desobediência a Deus que eles estavam ali sendo participantes. Então Pedro disse, por que consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta dos pés daquele que sepultaram o teu marido, ele dizendo para Safira, e também te levarão a ti. Atos 5, versículo 9. O profeta Malaquias, pelo Espírito de Deus, ele chama os antidizimistas de ladrões. Essa é uma realidade da Bíblia. Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Ladrões, porque o dízimo, a Bíblia diz ladrões, porque o dízimo, ele é santo e ele é do Senhor. E eles o retêm. Essa é a realidade bíblica. O não dizimista esquece que a sua lavoura, seu gado, seu comércio, sua indústria progridem é pela misericórdia de Deus. E deveria ser um motivo a mais para você, para todos nós sermos dizimista fiel, pois o dízimo é também
para a proteção do nosso patrimônio, Malaquias 3,11. Quando éramos do mundo, dávamos 100% ao diabo. Essa é a realidade, nas bebidas, nos vícios, em tantos outros meios. Através dos vícios, prostituição, jogos de azar, divertimentos mundanos em geral. O diabo tomava tudo, tomava os 100%. É incrível, não sobrava nada. Por isso, após bom período de riqueza, muitos vão à falência. Essa é a realidade, muitos vão à falência, perdendo casas, carro, casamentos e família. A Bíblia diz: desde os dias em que vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste, tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que te havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias capítulo 3, versículos 7 e 8. Se o crente tem forças e saúde para o trabalho, é porque Deus o sustenta. Essa é a realidade. E se não entrega o dízimo, é por ingratidão, é por desobediência. Não tem outro motivo. Desobediência é a palavra de Deus. Mas aos que querem servir ao Senhor, também com sua renda, diríamos que o patriarca Abraão deu dízimo. Gênesis 14, 20. Jacó fez voto ao Senhor de dar-lhe o dízimo também. O povo de Israel também deu dízimo. Levítico 27, 28, 34. Se o Senhor Jesus recomendou também o dízimo no Novo Testamento, Mateus 23, 23, vós escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais o endro e o cominho e desprezais o melhor da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Dízimo é uma questão de fé. Os apóstolos e a igreja primitiva entenderam tal forma de contribuição e eles iam além do dízimo nas suas contribuições. Atos capítulo 4, versículo 32 e 35, e não havia entre eles necessidade alguma, porque todos que possuíam herdades ou fazenda, vendendo-as traziam o preço do que fora vendido e depositava nos pés dos apóstolos. Você é capaz? Aceite o desafio. Nosso próximo vídeo, parte 2, falando a respeito do dízimo, da obediência e da avareza. Dê o seu like, curta, comente, deixe seu comentário e a sua pergunta e nos ajude. Se inscreva aí embaixo aí e aponta para o sininho e que você vai receber as notificações dos nossos vídeos. Deus te abençoe e até ao nosso próximo vídeo, vídeo 2, para finalizar o nosso estudo, a nossa palavra sobre o dízimo. Deus te abençoe em nome de Jesus.